Boa tarde, agora sim. Esse é o momento do... Quem sabe ler português? Refuginho. Isso, refuginho. Nós queremos que as crianças louvem também, aprendam as músicas, então elas vão participar do nosso louvor, e aí esse é o momento que elas vão lá com a professora Carol, muito obrigado, e sua equipe, que eu ainda não aprendi o nome de todo mundo, tem outras pessoas também, né? O Jean ajudou na semana passada, e nós estamos muito felizes de estarmos aqui novamente. Estou olhando aqui, reconhecendo algumas pessoas. Eu quero agradecer a Val. Você me trouxe um copo d'água. E a Bíblia diz assim que quem der um copo d'água vai receber a recompensa do Senhor, porque isso é um ato de bondade. Muito obrigado. E hoje eu tenho as pessoas que estão para cuidar da minha água, mas não cuidaram, foi a Val hoje. Deus manda alguém, tá vendo, Ale? Eu vi aqui a Jaqueline. Estou feliz. Que a gente combinou semana passada. Eu te dei um presente adiantado. E você está cumprindo a sua parte. Estou feliz de ver você aqui. Espero que Jesus fale ao seu coração hoje. Temos uma pessoa muito especial. Temos uma pessoa muito especial que está aqui no nosso meio, que é um amigo meu que já foi pastor dessa igreja. Vocês sabiam? Ex-pastor dessa igreja. Já faz tanto tempo que acho que não tem ninguém aqui. Quantos anos faz, pastor Ive? Mais de 12 anos. Eu já estou aqui há quase 9. Faz mais de 12 anos. O pastor Yves Pierre, que é belga, mas fala português, está visitando a gente aqui hoje, e ele foi pastor dessa igreja. Bem-vindo. Vamos fazer uma oração nesse momento, assim como nós estamos, vamos falar com Deus. Nosso amigo, nosso rei, nosso criador, estamos na tua presença nesse momento e pedimos a tua bênção através do teu Espírito em nossa mente, em nosso coração, trazendo amor, compreensão e entendimento da tua palavra e ligando os nossos corações uns aos outros. Em nome de Jesus, amém. Estamos na série Resgate. E hoje eu quero contar para vocês uma das histórias que mais tocam o meu coração. Até esqueci de pegar o meu lencinho, porque eu me emociono. Espero que não. Que aí eu consigo contar melhor a história para vocês. Mas olha, eu esqueci mesmo, não está aqui. Vamos arriscar, que eu fico emocionado. Jaqueline já viu, né, Jaqueline? Eu sou muito emotivo. A gente chorou junto semana passada, né? Eu fico muito emocionado. Olha só, essa história é fantástica. E eu tenho que mostrar para vocês. Deixa eu ver se está funcionando. Mudando a rota. Não é o que vocês estão pensando, mas a história tem a ver com mudar a rota. Jay, isso aconteceu antes de 90% ter nascido. Foi em 1978. O Jay, ele era um piloto, e ele tinha 2 aviões como esse. Obrigado. Como diz em inglês, just in case. Caso as lágrimas venham, está ali. O Jay, ele tinha 2 aviões como esse, e esses aviões são usados para pulverizar a agricultura. Então, são aviões pequenos, chamados Cessna. Quem conhece de aviação, conhece um pouquinho, sabe, já ouviu esse nome. E ele estava precisando de dinheiro, e ele vendeu esses aviões. Só que ele estava na Califórnia, e os aviões foram vendidos para alguém que comprou do outro lado do Oceano Pacífico, na Austrália. E aí o comprador falou, tudo bem, eu pago aí pelos 2 aviões, mas você entrega aqui na Austrália. E aí o Jay resolveu fazer uma loucura. Que era o quê? Ele e um amigo iam voar de São Francisco, na Califórnia, até Sydney, na Austrália. Se tudo der certo, beleza, né? Se acontece algum problema, 12 mil quilômetros. Ali do lado, né? 12 mil quilômetros, mais longe do que aqui na sua casa do Brasil, né? 12 mil. Você sabe quanto tem a circunferência da Terra? Já contaram para você? Ou você faltou nesse dia da aula? Faltou? Oh, ninguém sabe, ninguém sabe. Então, alguém falou aqui. Tá vendo? A minha esposa diz que eu sou o rei da cultura inútil. Porque eu sei tanta coisa que não serve para nada. Mas na hora de vir aqui serve para alguma coisa. 40 mil quilômetros é a circunferência da Terra. E é daí que vem o metro.
O metro saiu daí, porque do Equador até o Polo Norte, ou Polo Sul, tem 10 mil. É um quarto da Terra. Uma volta inteira do Equador, passando pelo Polo até o outro lado do Equador, 20 mil. A volta, 40 mil. Claro que vai variar um pouquinho, né? Porque a gente sabe que a Terra não é uma circunferência perfeita. E é daí que foi dividindo, e a gente chega no metro. 12 mil quilômetros. A rota não era em linha reta, e ele tinha que fazer várias paradas. Principalmente porque o aviãozinho, o Cessna, ele tem autonomia de 2 horas. Aí eles tiveram que adaptar. Encher os tanques que eram para colocar a pulverização, né, a química da pulverização, encheram de combustível, porque em alguns percursos eles teriam que voar 14 horas, sem ter onde pousar. E aí você imagina que a velocidade do aviãozinho daquele também não é muito grande, não é um avião de cruzeiro. Então eles saíram dali, iam passar. Alguém sabe que ilhas são aquelas no Pacífico, saindo dos Estados Unidos? Ah, como que é? Quem falou? Havaí, isso aí. Pousavam no Havaí, aí vinham. Essa é a parte do globo terrestre que você pode ver, né? É azul, porque só tem água, é o Oceano Pacífico. E tudo estava dando certo na viagem, tranquilo, até que eles chegaram lá no meio do Pacífico, pousaram lá na ilha de Fiji, e quando eles saíram de Fiji, eles estavam indo para uma ilhazinha chamada Norfolk, que fica ao norte da Nova Zelândia, indo para a Austrália. Na hora que o amigo do Jay, eu não me lembro o nome, decolou, ele teve um problema logo na decolagem e caiu no mar. E o Jay estava vindo atrás, ele viu, ele retornou, pousou e ajudou no salvamento do amigo, e tiraram ele da água, mas aí o avião se perdeu ali, ia ter que ser reparado e tal, e ele falou, eu não vou sozinho. Porque um apoiaria o outro, se um caísse, o outro pelo menos podia buscar socorro. Ele falou, eu vou sozinho. Ele falou, não, se você não for, o prejuízo é total. A gente já perdeu um avião, então pelo menos um a gente tem que entregar. Jay, você vai, sozinho. Também não está tão longe, né? Bom, não é tão longe assim. De Fiji até Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia lá embaixo, tem mais de 2 mil quilômetros. E um aviãozinho Cessna, que é bem pequeno, é a mesma coisa que nada, né, num oceano desse. E o Jay foi. Como que eles faziam? Para se orientar naquela época, não existia GPS. Hoje todo mundo tem um GPS na mão. Né? Onde vai, está sendo rastreado. Todo mundo sabe. Porque GPS é uma coisa mais comum. Todo carro tem, é uma coisa simples. A aviação tem, mas naquela época, para poder fazer a navegação, era através de rádio, alguns aparelhos. Os aviões tinham até umas janelinhas em cima, assim, que os pilotos à noite observavam com o sextante as estrelas para se orientar. Olha que coisa maluca. E não estamos falando de 100 anos atrás, estamos falando aqui pouco tempo atrás, isso era 78. A única coisa que eles tinham era um rádio ADF. Porque com aquele rádio, ele conseguia saber a direção que ele tinha aqui. Quem é mais antigo como eu, vai se lembrar das rádios AM que anunciavam o prefixo. O Maurício deve se lembrar, né? Não estou chamando de velho, não. Mas a falta de cabelo denuncia, né? Mas lembra que a rádio falava assim, ó, por exemplo, ZYD 845 AM. Sabe por que eles falavam isso? As rádios falavam isso? Para os aviões se orientarem. Porque os aviões com rádio ADF sintonizavam naquela rádio e aí tinha um ponteirinho no aparelho do ADF que indicava a direção daquela rádio. E aí ele ia para aquela cidade. Era assim que funcionava, olha que coisa maluca. Então o Jay tinha um rádio que eles com fita assim, como que chama essas fitas? Fita crepe, fita isolante, grudou no painel um rádio ADF, sintonizava nas rádios, porque ele é de longo alcance, e aí ele ia seguindo. Quando ele saiu lá de Fiji, ele sintonizou numa rádio de Norfolk e foi embora. E era longe, ele ia ter que voar muitas horas para chegar lá ainda, e o ponteirinho estava indicando, e ele está indo aqui. De repente, o ponteirinho começou a fazer assim, ó. Aí ele falou, peraí, ou eu passei da ilha, o que aconteceu? Não, primeiro ele percebeu que já devia ter chegado pelo tempo de voo. E aí ele pensou, deve ter muito vento frontal e eu não estou entendendo, eu calculei mal, então eu já devia ter chegado, não cheguei. Ele continuou indo, seguindo o sinal, e aí começou a girar, até que ele tentou procurar outras rádios, e ele viu que o ADF dele estava quebrado. Nessa hora,
Acabou. O que ele ia fazer? Não tinha nenhum jeito de descobrir onde ele estava, em que direção ia. Porque a única coisa que ele tinha, o único aparelho que ele tinha para mostrar a direção era aquele. Estou perdido no meio do Pacífico. Ninguém sabe onde eu estou, eu não sei para onde ir. E agora? Bom, aí ele tinha um rádio HF, que é de longo alcance, e ele conseguiu comunicar e dizer que ele estava perdido. E nessa hora começa um milagre. Porque, bom, isso é para você ter uma ideia como que é o painel do Cessna. Não tem quase nada. Claro, é um aviãozinho simples, só para pulverizar a lavoura. E lá em cima ele colocou ali com fita crepe o rádio. E aí ele comunicou que ele estava perdido no meio do Pacífico. E aí surge uma alma para ajudar. Esse aí é uma imagem do mesmo modelo, do mesmo avião, como que ele estava fazendo junto com o amigo dele. E lá ele se perde em algum lugar aqui, no meio do Pacífico. Lá em cima está Fiji, Auckland, lá na Nova Zelândia, e Norfolk, aquela ilha no meio do oceano. A distância ali é de quase 2.000 quilômetros. E nesse meio ele estava perdido em algum lugar e ele não sabia onde ele estava. E agora, o que fazer? Bom, deixa eu voltar, passou demais. Apareceu alguém para ajudar. O piloto de um avião DC-10, esse modelo, esse avião, da Air New Zealand, chamado Gordon. O Gordon falou assim, eu vou ajudar ele. E entrou em contato com ele pelo rádio e começou a conversar com ele. Falou, Jay, eu vou te ajudar. Esse avião DC-10, que é um modelo muito interessante, eu já viajei num desse. Já não tem muitos por aí. Ele tem uma característica interessante. O que você nota nele, que ele é diferente? Turbina, né? Ele tem uma turbina no leme. 3 turbinas. Olha o rei da cultura inútil de novo. Mas é interessante. Os primeiros aviões, todos eles tinham 4 turbinas. Aí diminuiu para 3, e hoje você viaja em aviões com 2 turbinas. Por quê? Eu vou dizer o que eu achava. E aí você vai ver que não tem nada a ver com a realidade. Eu achava o seguinte, naquela época, como que eram os carros nos anos 50? Já viu os carros nos anos 50? A lataria era super pesada. Aquilo batia, não amassava. Para isso, precisava de um motor grande. 10 cilindros, às vezes 12 cilindros, e gastava uma gasolina danada. Mas naquela época não tinha problema, eles não tinham essa consciência de poluir e tal, então os carros eram muito possantes e muito pesados. E eu achava que os aviões tinham 4 turbinas por isso, porque, na verdade, eles não estavam se importando muito em gastar mais combustível. Né? O avião era mais veloz, 4 turbinas. Aí, por que foi para 13 e agora são 2? Alguém faz alguma ideia? Sabe por quê? Porque no começo da aviação era comum o motor quebrar. Então, por isso tem que ter 4. Porque, às vezes, o voo começava com 4 e terminava com 2. É por isso. Aí caiu para 3, porque ficou mais confiável as turbinas. Hoje é tranquilo viajar num avião com 2 turbinas. E mesmo que uma falhe, se falhar uma turbina, você pode ficar tranquilo, seu avião vai chegar. Porque ele vai tranquilo com uma só. A tecnologia melhorou bastante. Então, o motivo é esse. E o DC-10 tinha 3. O Gordon falou o seguinte, o que a gente não sabe se foi coincidência, mês que vem a gente descobre, né? Que a gente vai falar de coincidência. Mas ele decolou de Fiji, indo para Auckland, na Nova Zelândia, com muito mais combustível do que ele precisava. E isso foi a bênção. Porque ele decidiu, Jay, eu vou te encontrar e eu vou te ajudar. Porque eles sabiam que o Jay não tinha salvação. O combustível dele ia acabar, ele ia cair em algum lugar no meio do Pacífico e lá ele ia ficar. Ele ia morrer, não tinha como encontrar ele. Ele conversou com a tripulação e aí todo mundo concordou. Não, vamos sair da rota e vamos lá buscar esse rapaz que está perdido. Aí ele conversou com os passageiros, 80 e poucos passageiros, que tinham compromisso em Auckland, que tinham programado chegar em certo horário. E aí ele pediu permissão para eles. Vocês concordam da gente chegar atrasado, mas a gente sair aqui pelo Pacífico procurando esse homem, porque se a gente não for atrás dele, ele já está morto. Nós somos a única esperança dele. E todo mundo concordou. E todo mundo foi para a janela e ficaram olhando. E eles foram tentar encontrar o Cessninha, bem pequenininho, com esse DC-10 voando lá em cima. E ele começou a conversar. O que ele fez, o que o Gordon fez, e um passageiro, deixa eu ver o nome dele aqui para dizer para vocês, chamado Malcolm Forsythe. Naquela época precisava de gente que entendesse de navegação. Como eu falei para vocês, não tinha GPS.
Esse passageiro falou assim, eu sou navegador, eu entendo. E os dois, ele foi para a cabine, era um passageiro, foram lá e começaram a conversar como que a gente vai ajudar o Jay a se encontrar. Então, a primeira coisa que eles sabiam era o seguinte, o rádio VHF que ele tinha, que estava funcionando, que eles podiam conversar, ele tem um alcance de 200 milhas náuticas. Isso quer dizer 370 quilômetros. Eles sabiam que o Jay estava mais longe deles do que isso, porque eles não conseguiam conectar e conversar com ele com o rádio VHF. Então, ele está mais de 200 milhas náuticas da gente, ou seja, mais de 400 quilômetros de distância. Não estava nada perto, né? E aí eles disseram o seguinte, Jay, você vai fazer o seguinte, vira o seu avião para o Sol, e a gente vai virar o DC-10 em direção ao Sol. Olha a bússola e diz para nós quantos graus a bússola está mostrando. O Jay virou para o Sol, olhou e disse o seguinte, 274 graus. Aí o DC-10 olhou, estava 270 graus. Pela inclinação que eles estavam no globo terrestre em relação ao Sol, eles descobriram o seguinte, você está ao sul. Então, nós estamos ao norte, você está ao sul. Foi a primeira coisa que eles descobriram. Agora, como que ia descobrir se ele estava mais para o leste ou para o oeste? Será que ele estava para trás deles ou para frente deles? Então, olha o que é o conhecimento, né, da física. Eles não mataram a aula nesse dia, eles estudaram e sabiam o que estavam fazendo. Ele criou um sextante na mão do Jay. Falou assim para ele, estica seu braço, coloca os dedos assim, no horizonte, e coloca a base da sua mão lá no horizonte e conta quantos dedos tem, porque o sol estava começando a se pôr, até chegar no sol. Aí o Jay fez assim e contou 4 dedos. O Gordon fez isso lá no DC-10, 2 dedos. Pensa um pouquinho, o sol está descendo. Quem está mais perto do sol, o sol vai estar mais para cima ou mais para baixo? Está mais para cima. Se você estiver mais distante por causa da curvatura da Terra, o sol vai estar mais para baixo. Então, ele já descobriu, você está mais de 400 quilômetros da gente, com certeza, está para o sul e você está mais perto do sol. Então, você está para o oeste e a gente está mais para o leste. Então, ele falou, então é o seguinte, cada dedo correspondia a mais ou menos 2 graus. E eles calcularam 2 graus dá 60 milhas náuticas, então eles sabiam. Você está mais ou menos 240, 250 milhas náuticas da gente, ou seja, 450 quilômetros. Começou a localizar. Só que não tinha como saber exatamente onde ele estava. Aí, a ideia final para encontrar o Jay, porque já tinha uma ideia. Você está para o sul e está mais para o oeste. Já direcionou ele para um lugar. Agora que vem o passo de fé. Porque, olha só, o tanque dele era pequeno, ele não tinha muito combustível. E o único jeito do Gordon, com o DC-10, achar o Cessna, era fazer o seguinte, Jay, você vai ter que ficar voando em círculo no mesmo lugar. A chance dele, porque o que ele estava fazendo antes era voar em quadrado. Ele fazia assim, ele procurava algum lugar para pousar, aí ele aumentava esse quadrado, e ele ia aumentando, procurando lugar para pousar. E agora o Gordon falou para ele, eu vou achar você. Confia em mim, acredita em mim, eu vou achar você. Eu vou me empenhar, mas você tem que ficar voando no mesmo lugar. Quer dizer, ele entregou a vida dele na mão do Gordon, acreditando que o Gordon ia achar. E o que o Gordon fez? Olha que coisa fantástica. O que é a inteligência e o conhecimento? Ele fez o seguinte, ele triangulou, ele achou pelo menos 3 pontos para achar onde o Jay estava. Ele saiu do ponto 1, porque com o rádio, como sabe que o rádio tem 200 milhas de alcance, então isso formava uma circunferência em volta do Jay de 400 milhas. Se passasse dessas 400 milhas de diâmetro, o raio tem 200. Então, de uma ponta a outra são 400 milhas. Você sabe que está fora desse alcance. Então, eles estavam tentando falar com ele no VHF. Quando conseguiu o primeiro contato, eles marcaram um ponto no mapa. Foi aqui que a gente teve o primeiro contato. E continuaram viajando 400 milhas para atravessar todo esse círculo. Quando perdeu o contato, eles marcaram de novo. Aí ele virou, achou 2 pontos.
desceu mais 400 milhas, voltou e atravessou esse círculo de novo. Ele marcou o ponto 3 até chegar ao ponto 4. Com esses 4 pontos, quando cortava o sinal do rádio, quando voltava, ele marcou no mapa e ele achou o centro. Quem que estava no centro? O Jay estava lá, assim, ó, voando no mesmo lugar. Sabe quanto tempo demorou para fazer isso? Com aquele avião enorme? 3 horas. 3 horas só viajando para lá, para cá, para cá, para cá, para poder localizar. E aí finalmente acharam. Falaram, Jay, a gente sabe onde você está. Agora é o seguinte, como a gente sabe a sua localização, então você vai virar para nordeste ou noroeste e você vai estar indo em direção a Norfolk. Agora a gente já sabe onde sua localização, você vira nessa direção que você vai achar. O sol estava começando a se pôr. Se escurecesse completamente, e aí? Não ia ver nada. Então falou, vai olhando aí para frente que você vai encontrar luzes. Você vai ver luzes. Mas o que ajudou ele a achar a direção e a rota foi o seguinte, porque eles tinham que saber a coordenada dele. Então eles falaram o seguinte, lá em Norfolk, no aeroporto, eles subiram numa torre e o Gordon orientou. Vamos sincronizar os relógios. Você sincroniza o relógio de vocês e o Jay sincroniza. Agora vocês vão olhar o sol. Quando o sol encostar no horizonte, a gente vai ver o horário em Norfolk. E eles falaram, 19 horas. Era a hora do pôr do sol, exato, lá em Norfolk. E o Jay deu 19h22. 22 minutos depois, o sol encostou no horizonte para o Jay. Com esses 22 minutos, eles conseguiram calcular quantos graus, porque cada 4 minutos é 1 grau. E viram que ele estava 5,6 graus de diferença de Norfolk. Com essa informação, eles sabiam exatamente a posição que ele tinha que virar. E lá ele foi, só que estava escurecendo. E aí ele começou a ir em direção a Norfolk e ele viu algumas luzes na frente e ficou todo feliz. Falou, tá chegando a ilha. Quando foi ver, não, era um navio cargueiro. E aí deu aquele frio, né, na barriga. Tô longe. Sabe quanto tempo ele já estava voando? 18 horas. Já estava quase chegando a 20 horas. Imagina o cansaço, o sono. É um avião para agricultura, não é confortável. Ele estava exausto. Chegou um momento que ele pensou em desistir. E ele falou pelo rádio, eu vou pousar aqui e me procure e me encontre. E o Gordon falou, não faça isso. Porque ele sabia, se ele pousasse no mar, não tinha jeito. Ele ia morrer ali. Ele ia ficar ali. E animou, e ele continua, que você vai achar. E ele continuou. Antes um pouco do sol se pôr, todo mundo olhando pela janela, os passageiros, procurando o aviãozinho Cessna lá embaixo. E aí ele falou o seguinte, vamos ver se está criando contrail. É aquela linha branca que forma atrás do avião. Porque aí o Jay olha para cima e ele vê a gente passando e ele segue a gente. O problema é que aquela parte do mundo, naquela época do ano, é muito quente. Então não estava formando. Aí vem o máximo do altruísmo. Porque o Gordon falou o seguinte, como a gente tem bastante combustível, a gente vai soltar combustível e vai formar uma faixa atrás do avião e aí quem sabe ele vai ver. Imagina tudo o que eles estavam fazendo para salvar uma pessoa. E fizeram isso, o Jay não viu. E finalmente eles tiveram a ideia, conseguiram falar com o cargueiro passou a localização e com as coordenadas daquele navio cargueiro, o Gordon voou para lá. E aí finalmente foi aquela festa no avião, quando eles viram o pequeno Cessna lá embaixo. E aí colocaram ele na direção certa do aeroporto e o avião grande, o DC-10, veio voando atrás acompanhando ele. Até que ele conseguiu chegar em Norfolk e pousou. O Gordon checou no avião dele se ele tinha ainda combustível suficiente, ele virou para Auckland e foi para Nova Zelândia. Quando o Gordon pousou, o Jay pousou o Cessna, ele tinha exatamente voado 23 horas e 5 minutos. Sentado ali, quase 24 horas. Literalmente não tinha mais combustível no tanque. Só estava o vapor. Se ele voasse mais 5 minutos, o avião ia cair, porque não tinha mais combustível. Ele chegou no limite e pousou. Os passageiros daquele voo, da Air New Zealand, chegaram, aqui estão as mediatrizes que ele encontrou, chegaram lá em Auckland com 4 horas de atraso. Ninguém reclamou, ninguém achou ruim. Eles chegaram com um senso de missão cumprida.
felizes, realizados, apesar de 4 horas de atraso, porque eles tinham salvado uma vida. O Gordon recebeu um prêmio da McDonnell Douglas, que é a fabricante do DC-10, é a condecoração mais alta que existe na aviação, por toda a inteligência, a capacidade de pensar em todos aqueles detalhes, ter gastado tempo, ter feito de tudo para salvar a vida daquele homem. E ele conseguiu, ele fez. Essa história me ensinou muitas lições, faz a gente pensar. Eu penso na confiança que o Jay teve que ter no Gordon, que ele não conhecia, não sabia quem era, mas sabia que era alguém que estava interessado na salvação dele. E ele teve que entregar a vida dele na mão daquele desconhecido, daquela pessoa invisível, que a única coisa que ele conhecia era a voz. Só ouviu a voz no rádio, dando as orientações para ele. Parece um pouco com a gente, meio perdido nesse mundo de pecado, que a gente está aí sem rumo, e tem uma voz que fala com a gente aqui dentro, não tem? E a gente tem que confiar nessa voz. Essa voz da consciência, a voz do Espírito Santo nos guiando. Mas o que mais me impressiona são aquelas pessoas que todo mundo que estava ali tinha um horário para chegar, tinha se planejado, tinha se programado. Eles tinham um objetivo, tinham um plano. Talvez alguns tinham compromissos. Alguns tinham coisas ali importantes, reuniões, coisas inadiáveis. Gente que ia encontrar família, quem sabe depois de muito tempo. Mas todo mundo abriu mão do seu projeto pessoal, do seu plano pessoal, daquilo que tinha programado e mudaram a rota, porque tinha alguém precisando na beira do caminho. Eu fico pensando que Jesus fez isso. Jesus mudou a rota dele e veio aqui porque ele sabia que a gente precisava. Jesus falou em Lucas 15, 4, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Jesus lá no trono do universo, levando a vida dele, reinando o universo. Quantas galáxias, quantos mundos, o que Deus criou por lá? A gente não sabe. Mas com certeza esse universo não está vazio. Não criou só esse planetinha com a gente aqui. Mas esse texto, às vezes, a gente fica pensando aqui, no contexto da Terra. Pensa no contexto de Jesus que falou essas palavras. Ele perdeu essa ovelhinha, chamada planeta Terra. E ele deixou as 99 lá seguras e veio aqui atrás dessa ovelhinha perdida. E ele veio disposto a tudo, até dar a sua vida e morrer para salvar essa ovelhinha perdida que somos nós. Ele mudou a rota, o plano dele, para vir buscar a gente. Tem uma história na Bíblia que muita gente acha que é uma parábola. Mas é uma história real. E Jesus contou no momento que ela tinha acabado de acontecer. Porque na roda que estava em volta dele, ouvindo aquela história, fizeram uma pergunta para ele, e ele foi responder a pergunta, ele olhou e ali tinha um sacerdote que tinha acabado de chegar em Jerusalém, ou melhor, chegado em Jericó, vindo de Jerusalém, onde Jesus estava. E ali naquela roda também tinha um levita, que tinha passado na mesma estrada. E você vai encontrar num livro chamado O Desejado de Todas as Nações. E Jesus conta essa história. Que história é essa? Lucas 10, 30. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Essa palavra é que me choca. O homem perdeu tudo e eles ainda deixaram ele para morrer. A situação daquele homem era a mesma situação do Jay. Se alguém não fizesse alguma coisa por ele, ele já estava morto. Era a situação dele. E aí vem um homem de Deus, passando por ali. E Deus usa as pessoas para salvar, para ajudar. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo, passou de largo. Ou seja, ele viu aquele homem ferido, semi-morto, tinha sido assaltado e fingiu que não viu. Passou longe. Jesus continua. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. 2 homens que nós esperaríamos que fizessem tudo por aquele homem.
porque fazia parte da vida deles. Ajudar as pessoas, servir. Era o pastor da igreja. Era o ancião da igreja. E eles passaram e fingiram que não viram. Agora, o detalhe que está ali é o seguinte: vendo-o. Os dois viram. Se você não sabe, não é responsabilidade sua. Mas no momento que você vê e sabe, passa a ser sua responsabilidade. Existe o crime de ação, mas também existe um crime chamado crime de omissão, que é tão crime quanto. Alguém está morrendo e eu não faço nada para ajudar aquela pessoa, eu não salvo a vida da pessoa quando eu tenho chance de salvar, eu sou culpado da morte dela do mesmo jeito. E isso é sério. Eu estava vendo recentemente uma história incrível que aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia, de um menino de 8 anos de idade, que foi abusado, foi torturado e finalmente morreu na mãe da mãe e do namorado. Eles foram julgados e a sentença foi pena de morte. Coisa que nunca tinha acontecido num caso de abuso infantil. Mas sabe quem foi também a júri? 4 assistentes sociais. E alguns policiais também foram questionados. Sabe por quê? Telefonemas vieram da escola ou de outros lugares, pessoas informaram o que estava acontecendo, eles visitaram a casa, viram a situação do menino e não tiraram ele de lá. Esses 4 assistentes sociais foram demitidos e estavam sendo condenados a 10 anos de prisão. Por quê? Porque estava na mão deles, era o trabalho deles, evitar que aquilo continuasse. E se eles tivessem feito alguma coisa, aquele menino não teria morrido. Então, o crime por omissão é sério. Certo samaritano, teoricamente inimigo daquele homem, que era um judeu, que seguia o seu caminho, estava levando a sua vida, passou perto, e aí o que aconteceu? A mesma coisa que o sacerdote levita. Ele viu aquele homem e a situação dele. Vendo-o, compadeceu-se dele. Compaixão. Você tem esse dom do Espírito? Compaixão. Vocês já viram aqueles vídeos no YouTube do policial que para uma rodovia para tirar a mamãe pato e os patinhos que estão atravessando? O que é isso? Compaixão. Eu não sei quem que é aquele policial. Aquele homem tem compaixão. Vocês já viram esses atos aleatórios de bondade? A gente vê esses vídeos aí, que são lindos de ver. Por um patinho, por um cachorrinho. Quanto mais uma pessoa, um ser humano, uma criança. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Quem conhece Jesus, de verdade, vai ter compaixão. E aquele samaritano tinha o amor de Deus no coração, porque ele teve compaixão. Aí o que ele faz? E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Ele não terceirizou, que é fácil, né? Chama a ambulância que leva. Liga para o pastor, ele resolve. Vou chamar quem entende. Ele não terceirizou, ele foi a pé, colocou no animal dele, cuidou, já tinha cuidado do homem, levou na hospedagem e ficou lá fazendo o quê? Você acha que ele estava passeando de Jerusalém para Jericó? Ele devia estar trabalhando, mas ele deixou tudo porque alguém precisava. O nome desse samaritano era Gordon. E o nome desse homem atacado era Jay. Largou tudo, mudou a rota e falou, tem algo mais importante aqui para fazer. E ele foi lá atender a necessidade daquele homem. Cuidou dele, tratou dele. E aí não parou aí. No dia seguinte, ele ficou lá. O plano dele já era estar em Jericó. E eu vou dizer para vocês. A Alessandra sabe, o Maurício sabe, fizeram comigo o caminho. Jerusalém para Jericó é pertinho. Até a cavalo. Não é? Bem pertinho. O que acontece? Ele passou a noite lá cuidando dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro. Quanto que é um denário? É o salário do trabalho de um dia. Aí eu fiz um cálculo para saber quanto que ele deu na realidade nossa de hoje. Eu peguei o salário médio da Bélgica e dividi pelos dias do mês, que são dias de trabalho, e cheguei ao valor 327 euros. Na realidade nossa de hoje, no salário médio da Bélgica, no dia seguinte ele deu 2 denários. Ele deu 327 euros e falou, está aqui.
Mas não é só isso. E os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem. Eu estou pagando para você cuidar dele. E se alguma coisa gastares a mais desses 327 euros, eu te indenizarei quando voltar. Você não vai ficar com prejuízo. Eu assumi, eu banco. Eu quero ver esse homem restaurado. Esse homem, esse samaritano, foi um choque essa história, né, que Jesus contou para os judeus. Era um homem que tinha o amor de Deus no coração. Ele tinha compaixão. Ele realmente tinha amor. Agora eu pergunto para você, você conhece Jesus? Porque dizer que conhece é fácil. Falar, eu sou de Jesus, é uma coisa. Agora, viver o amor de Jesus no dia a dia é outra bem diferente. Porque o sacerdote dizia, eu e Deus somos assim, ó, juntinho. Estou com ele todo dia. Estou lá no templo, trabalho ali. O levita, estou na casa de Deus o tempo todo, eu trabalho para ele. Conheciam o Deus do amor? Só de nome. Só de nome. Porque não tinha relacionamento nenhum com ele. E aquele samaritano, ele sabia quem é esse Deus do amor. Porque o amor estava no coração dele. Ele não passou, ele não viu e fingiu que não viu e deu a volta. Nós estamos criando aqui uma comunidade que o objetivo não é só vir aqui cantar, nos relacionarmos, comermos juntos. O nosso objetivo é criar oportunidades para que a gente possa ser o bom samaritano. Para que a gente desenvolva no nosso coração, principalmente naqueles entre nós, e eu me incluo dentre esses, que não tem isso como natural. Que não toma iniciativa, que olha e às vezes fica em dúvida. Para a gente aprender que a gente está aqui para servir. Que a gente está aqui para amar. Que a gente está aqui para realmente ser o bom samaritano de muita gente que precisa. E por isso essa igreja alimenta refugiados. Por isso que essa comunidade ajuda pessoas que estão com necessidade. E a gente só vai entender o que é ter Jesus no coração quando a gente partir para a prática. Quando a gente ficar na teoria, é da boca para fora. E Jesus nunca disse nada da boca para fora. Ele veio para servir. E ele provou que ele veio para servir. E aí a gente vai em Filipenses 2, e lá Jesus disse, né? Lá diz sobre Jesus, que ele veio para ser servo, ele veio em forma de servo. E em Mateus ele mesmo diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. E ele fez isso, a vida inteira dele. Todos os dias ele estava servindo as pessoas, fazendo bem, curando, ensinando, pregando e perdoando. E quando os discípulos não tinham entendido o que era isso, o que Jesus faz? Pega a bacia, água, toalha e lava os pés deles. Para entender, é para isso que eu vim. E vocês são meus discípulos? Jesus disse, vão e façam o mesmo. Lavem os pés uns dos outros, sirvam uns aos outros. A gente vai ouvir uma música agora. E depois a gente vai orar. E eu espero que você reflita, pense e deixe esse amor desse Jesus, que é amor, entrar no seu coração, tocar você, para que você possa, como ele, ser um servo dos servos. Quem é servo dos servos no reino de Jesus é o maior de todos. Muda meu nome, quero ser antônimo de mim. Me dá teu nome, pra eu ser sinônimo de ti. Não quero ser mais eu, não quero ser mais meu. Que morra o que sou, transborde o grande eu sou, pra sempre em mim.
uma mentira, prometo e falho em cumprir. Eu sou a própria hipocrisia, buscando máscaras pra fingir. Não quero vida mortal, quero uma morte vital. Perder para vencer, morrer para viver para sempre junto de ti. Pois minha vontade me condena desde quando eu nasci. Perdão, Senhor, por fugir, prometer e não cumprir. Cansei de mim, cansei de mim. Que morra o que sou, transborde em mim um grande eu sou para sempre, pois cansei de mim. Cansei de mim, Senhor, muda minha vida. Entrego os pontos, não aguento mais confiar em mim. Não quero ser mais eu, não quero ser mais meu. Que não mais vejo em mim eu, mas vejam Cristo em mim para sempre. Pois cansei de mim, cansei de mim. Eu creio que Deus quer mudar a rota da sua vida. O foco. A gente tem um foco na vida. Todos nós. E desde que a gente nasce, geralmente é o nosso interesse pessoal. O que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente precisa. Não tem nada de errado com isso. Mas se a nossa visão, como a gente já conversou, estiver focada só nisso, a gente não vai ver o que está ao redor. E mudar de rota é isso. Mudar de direção é enxergar quem está ao redor que precisa da gente. Então eu quero convidar mais uma vez, hoje, para vir aqui pertinho de mim, para a gente orar junto. Quem quer mudar de rota? Quem quer mudar de rumo? E quer dizer assim, eu quero ser mais como Jesus. Eu quero fazer como Ele. Eu quero amar as pessoas que estão ao meu redor. E se for preciso eu esquecer os meus interesses para atender alguém que precisa, eu vou. Eu vou sair do rumo, eu vou sair do caminho. E eu vou assumir a responsabilidade, como fez aquele bom samaritano. Como fez o Gordon com o Jay. Deixou tudo, gastou horas, envolveu muita gente naquele projeto, mas salvou uma vida. E Deus vai salvar muita gente através de você, se você se colocar nas mãos dele. Vamos orar. Nosso Deus, que bom é estarmos na tua presença, na tua casa. Que bom é estudarmos a tua palavra e vermos exemplos maravilhosos de pessoas que mudaram a rota da vida para atender alguém que precisava, alguém que necessitava, alguém que estava numa situação difícil e não tinha nem culpa nenhuma de estar ali. Empatia é isso, é se colocar no lugar do outro e pensar, o que eu gostaria que fizessem por mim se eu estivesse naquela situação? É ir lá e fazer exatamente isso, é se interessar pelo bem do próximo, é amar e servir, sem interesse nenhum de volta, só pelo prazer de ser um instrumento nas tuas mãos. Abençoe cada um que veio aqui à frente hoje, cada um que esteve aqui hoje, ouvindo a tua palavra, porque o teu Espírito nos trouxe aqui para estarmos juntos e para compartilharmos esse amor que o Senhor coloca no nosso coração, uns com os outros. Abençoa-nos
e nos dê uma semana muito feliz na tua presença, com a antena ligada, com o nosso rádio VHF bem sintonizado, para a gente não deixar ninguém passar por perto quando eles precisam de uma oração, de um apoio, de ajuda, de dinheiro, de recursos, do nosso esforço, do nosso serviço. Nós pedimos isso de coração. Queremos ser como Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém.